Você sabe qual foi a primeira grande guerra que os Estados Unidos perdeu até hoje? Pois é, não foi uma guerra contra um adversário estrangeiro, foi uma guerra interna. A década de 1790 amanhece sobre uma república que ainda cheira a pólvora de sua própria certidão de nascimento. Para os arquitetos dos Estados Unidos, o Tratado de Paris de 1783 era uma vasta tábula rasa, um espaço vazio a ser preenchido pela linha reta da civilização agrária. No entanto, a historiografia nos revela que essa linha reta era uma imposição de mente europeia, uma ideologia incutida na mente daqueles recém-americanos. A geografia real era curva, densa e habitada. O rio Ohio não era apenas uma hidrovia, era uma fronteira existencial. Para a recém-criada Confederação Ocidental, uma aliança formidável de nações soberanas como Miami, Shawnee, Delaware e Wyandotte, a terra não era uma mercadoria a ser fatiada e vendida para pagar dívidas de guerra do Congresso Continental. Era o espaço sagrado de sobrevivência, enquanto os diplomatas americanos em Nova York e Filadélfia desenhavam mapas e vendiam lotes de terra que nunca haviam pisado. Milhares de colonos cruzavam o rio movidos por uma fome quase religiosa de propriedade, ignorando os tratados que existiam. Existe um grande paradoxo aqui. Há uma ironia filosófica profunda no nascimento dos Estados Unidos. A mesma nação que justificou a sua independência sob o argumento do direito natural à liberdade e contra a tirania imperial, agora assumia a postura de um império. A soberania americana, para se consolidar, exigia a negação da soberania alheia. E o cenário de 1790 estava posto. O governo de George Washington precisava do noroeste para gerar receita através da venda de terras. O solo era visto como um ativo financeiro e o futuro de uma união dependia de sua domesticação. Já para os povos nativos, liderados por mentes estratégicas como Little Turtle, dos Miami, e Blue Jackets, dos Shawnee, a terra era uma costura que unia os vivos, os ancestrais e um território sagrado com conexões praticamente mentais e de alma com aqueles habitantes. Os britânicos, ainda encastelados em fortes na região dos Grandes Lagos, apesar do Tratado de Paz, observavam esse barril de pólvora com cinismo, armando discretamente os nativos. O cenário estava posto. O que a Filadélfia via como um simples problema de remoção de obstáculo para a expansão do progresso estava prestes a se chocar contra uma parede de ferro e resistência indígena. A jovem república acreditava que marcharia para o oeste. Ela estava, na realidade, prestes a marchar para o seu primeiro grande trauma. No outono de 1790, a paciência da Filadélfia esgotou-se. Sob a tática do secretário de guerra Henry Knox e do próprio presidente George Washington, a resistência da Confederação Ocidental não era vista como uma defesa legítima de uma soberania, mas como uma insurreição ilegal de súditos rebeldes em solo americano. A resposta estatal precisava ser rápida, punitiva e exemplar. O comando da expedição foi entregue ao general Josiah Harmar. A missão parecia simples nos mapas de gabinetes. Marchar a partir do Forte Washington, penetrar no coração do território inimigo e destruir Kekyonga, o centro nervoso do comércio e da diplomacia nativa. A historiografia militar nos obriga então a desmistificar a força que marchou os Estados Unidos para o norte. O que Harmar liderava não era uma máquina de guerra disciplinada que havia derrotado Lord Cornwallis em Yorktown. Na realidade, era uma amálgama frágil, pouco mais de 300 soldados regulares profissionais, flanqueados por mais de 1.100 milicianos vindo de Connecticut e Pensilvânia. Filosoficamente, a milícia era glorificada na retórica americana como a epítome do cidadão soldado virtuoso. Na realidade prática da floresta, eram homens mal armados, sem treinamento de coesão, movidos pelo pânico e pelo desejo de pilhagem, que nutriam um profundo desprezo pela autoridade dos oficiais regulares.
O exército americano sofria de uma cegueira epistemológica. Eles aplicavam a lógica de guerra europeia, baseado em linhas de suplemento rígidas de batalhas campais e captura de capitais geográficas. Um ecossistema que rejeitava extremamente as regras locais. Eles não conseguiam conceber que os selvagens, como viam, operavam sob uma sofisticação tática muito mais avançada do que eles pensavam. Ao se aproximarem de Kekyonga, as forças de Harmar encontraram cinzas. Little Turtle demonstrava uma clarividência estratégica notável. Ordenou uma evacuação e a queima da própria cidade, uma estratégia de guerra que viria a ser usada por séculos depois. Ele compreendia que a fome do exército americano por uma batalha decisiva era sua maior fraqueza. Ao privá-los do alvo, retirar-lhes a bússola logística, ele fazia com que aquele exército se enfraquecesse extremamente. O que se seguiu entre 19 e 22 de outubro de 1790 foi a fragmentação tática da força americana da densa floresta de Ohio. Harmar enviou destacamentos menores para perseguir os nativos, atraídos para o pântano e matas fechadas. Os soldados americanos foram cercados pelo fogo invisível dos guerreiros de Miami. Diante do primeiro som de grito de guerra e do eco de mosquetes entre árvores, a milícia quebrou. A ordem desmoronou e um salve-se quem puder, enquanto os soldados regulares tentavam manter a linha, foram sistematicamente aniquilados devido à própria rigidez tática. Harmar ordenou a retirada. Embora tenha tentado desonestamente reportar o episódio ao Congresso como uma vitória, a realidade histórica era incontestável. O exército dos Estados Unidos havia sido aniquilado e deixado para trás os seus mortos, suas armas e sua dignidade. A fumaça de Kekyonga não sinalizava a submissão dos nativos, mas a certidão de batismo do fogo da Confederação Ocidental. Pela primeira vez, a jovem república compreendeu que o Oeste não seria comprado por promessas e nem conquistado com desordem. O sangue derramado nas margens do rio Maumee foi o prelúdio de um verdadeiro teste de força da União, que estava apenas começando. O ano de 1791 começa sob o signo da negação. Na Filadélfia, o governo de Washington não leu a derrota de Harmar como um sinal de erro estrutural, mas como uma pequena falha de execução. A resposta dos estados foi hiperbólica. Um pequeno exército falhou, então o maior e mais imponente deveria ir lá e resolver a questão. A soberania da república precisava ser gravada no solo do Noroeste através do peso esmagador da força profissional americana. O comando foi entregue ao general Arthur St. Clair, veterano de guerra de independência e governador do território do Noroeste. St. Clair personificava a tragédia grega clássica, um homem envelhecido, severamente doente com gota e liderando um exército montado às pressas. A historiografia social e militar nos revela as entranhas da força de St. Clair. Os homens recrutados nas tabernas e nas prisões das cidades da costa leste não eram combatentes, eram marginais de um novo capital americano, pobres, desempregados e sem qualquer perspectiva, treinados apenas em pequenos campos de tiro ao alvo. Para piorar, a logística era um monumento à corrupção e à incompetência dos fornecedores privados da Filadélfia. As rações estavam estragadas, os cavalos morriam de fome, a pólvora estava úmida e os mosquetes vinham sem as ferramentas de reparo adequadas. O exército avançava em um ritmo agonizante, rastejando, quase parando, de poucas milhas por dia, abrindo uma estrada na floresta densa, essencialmente cavando o próprio canal por onde o inimigo ou assistia ou avançaria. Do ponto de vista filosófico, o exército de St. Clair sofria de um isolamento existencial. Eles marchavam cercados por um silêncio opressor. Na mentalidade euro-americana, a floresta não era apenas um terreno, era o caos, o selvagem, o anti-estado. Cada árvore podia abrigar a morte. E se o terror psicológico corroía a disciplina dos homens antes mesmo do primeiro tiro, o que eles fariam então quando dessem de cara com a batalha real? Nas margens do rio Wabash, atual Fort Recovery, em Ohio, o exército de St. Clair reduziu por deserções, doenças e algumas outras coisas. Cerca de 1.400 homens
acampou sem fortificação adequada. Eles acreditavam que os nativos estavam a dias de distância. Isso foi um erro de inteligência fatal. Little Turtle e Blue Jacket, além dos Bocongahelas, haviam reunido uma força de mais de 1000 guerreiros. Ao contrário dos americanos, operavam sob um comando centralizado e lento. A Confederação Ocidental lutava com uma coordenação em rede descentralizada, uma harmonia perfeita entre as duas nações. Ao amanhecer, uma névoa densa e o chão congelado, a Confederação atacou. O plano tático foi executado com precisão. Os guerreiros focaram primeiro na milícia acampada à frente, que entrou em pânico imediato e correu em direção aos soldados regulares, quebrando as linhas de defesa americana antes que pudessem se formar. Os nativos flanquearam o acampamento, atirando de trás de árvores e arbustos. Os americanos, treinados para a guerra linear europeia, formavam fileiras cerradas no centro do campo de batalha, tornando-se alvos fáceis e fixos. Atiradores nativos identificavam e abatiam sistematicamente os oficiais. St. Clair teve vários cavalos mortos sob seu comando e suas roupas foram rasgadas por balas, mas sobreviveu milagrosamente. O acampamento transformou-se em um matadouro. Os canhões americanos, orgulho da tecnologia militar da época, foram capturados ou abandonados porque os artilheiros foram eliminados nos primeiros minutos. Diante a aniquilação total, St. Clair, incapaz de montar um cavalo e sem ajuda, ordenou uma batida de retirada rápida e desesperada. Os sobreviventes abandonaram os feridos, armas e suprimentos, corriam em pânico de volta para o Fort Jefferson. Os números historiográficos são assustadores e incomparáveis. De aproximadamente 1.400 homens de St. Clair, mais de 700 foram mortos e quase 300 ficaram feridos e acamados. A taxa de baixa passou dos 70%. Para fins de comparação, o famoso massacre de Custer em 1876, os americanos perderam cerca de 260 homens. No Wabash, a jovem república perdeu quase um quarto de todo o seu exército nacional em uma única manhã. Quando a fumaça baixou no Wabash, os corpos dos soldados americanos foram deixados para a terra. Muitos foram encontrados com estômagos e bocas cheios de terra, um último irônico gesto filosófico dos guerreiros da Confederação que diziam aos invasores: já que vocês queriam tanto nossa terra, agora podem se fartar com ela. A primeira grande derrota dos Estados Unidos não foi apenas militar, mas o desmontamento da ilusão de que o destino manifesto do Império Americano seria alcançado sem o preço trágico de sangue e contestação. A Guerra do Noroeste e o desastre de 1791 permanecem como notas de rodapé obscurecidas nos livros escolares americanos. Muitas vezes eclipsados pelas glórias da Revolução ou pelos traumas de guerras civis. No entanto, sua análise profunda revela a identidade dos Estados Unidos, uma identidade que foi moldada tanto por derrotas quanto por vitórias. A primeira derrota americana deixou uma lição sombria que ressoa através dos séculos. A de que nascia um grande império e que aquilo exigia coordenação estatal e, inevitavelmente, a consumação de um ideal libertário. Os ossos dos soldados de St. Clair e o sangue dos guerrilheiros de Little Turtle continuam enterrados no solo do meio-oeste, testemunhas silenciosas do momento em que uma jovem república trocou a caneta do filósofo pela espada do conquistador. Meu nome é Léo, você esteve no Estudos Históricos e esse foi um vídeo sobre a primeira derrota dos Estados Unidos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal, deixe sua curtida e seu comentário, isso é muito importante pra gente. Do mais é isso, até a próxima, abraços e tchau, tchau.